você regula um pouquinho a minha idade, você deve lembrar que há uns 10 anos atrás estava muito na moda livros de colorir. Sim, igual hoje, só que não tão iguais, porque eles eram, digamos que, bem diferentes em seu estilo e no seu modo de hypar também. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma comparação entre os livros de colorir de 10 anos atrás e os livros de colorir que estão na moda hoje em dia. Mas antes de mais nada, deixa sua inscrição no canal e comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver por aqui. E olha só, sem enrolação nenhuma, já vamos começar esse comparativo. Lá para os anos 2015, mais ou menos, surgiram os livros Floresta Encantada e Jardim Secreto, se eu não me engano, são esses que estão aqui na tela, e eles vieram com a ideia de ser um livro de colorir para adultos, e para ser um livro de colorir para adultos, eles não tinham figuras iguais essas aí que vocês estão vendo, que eram as figuras que a gente encontrava nos livros de colorir normais, de criança, que eu particularmente amava quando era criança também. Eles vieram de uma maneira um pouco mais delicada, e muito mais minuciosa, vamos assim dizer. Então, tinham muitas linhas, muitos traços e realmente foi uma febre na época. Hoje em dia, temos o famigerado Bobbie Goods e outros. Eu sei que tem a versãozinha dele original, que é semelhante a essa daqui, embora tenha algumas diferenças também, mas isso aí eu comento daqui a pouco. Mas o que fez fama primeiro aqui no Brasil foi essa versãozinha aqui, que a gente encontra na Shopee na faixa de 30, 40 reais. Não é tão caro assim. Tem gente que acha que é caro, mas sinceramente, pela qualidade, eu acho que não tá caro, tá num preço bem justo. Esse aqui na época eu não lembro, não faço a mínima ideia de quanto custava. Eu sei que esse aqui custou menos de 20 reais na papelaria que eu comprei. Eu comprei esse daqui um pouquinho antes desse aqui começar a virar febre, porque eu simplesmente estava com vontade de voltar a colorir e eu tinha ganhado do meu marido os lápis da Supersoft, então eu queria testar, experimentar e tudo mais. Só que agora o Bobbie Goods ele veio com uma proposta de não apenas ser um livro para adulto, vamos dizer assim, embora tenha muitos adultos usando e gostando e colorindo ele, mas para ser algo realmente que as crianças possam curtir também, porque, gente, criança que não vai querer colorir isso aqui, e que adulto também, né? Porque, gente, é muito fofinho, é muito, muito bonitinho. Então, 10 anos depois, voltamos a ter essa febre de livro de colorir, porém de uma maneira mais repaginada, mais fofinha. E eu acho que a principal diferença desses livros de colorir de hoje em dia, deixa eu pegar uma folha aqui que esteja ainda sem pintura, é realmente o traço. O traço é muito menos detalhista. Então, esse aqui é um que eu comprei com temática de Bíblia, né, de versículos bíblicos e tudo mais, mas mesmo assim, olha, ele tem muitos detalhes em seus desenhos, ele tem vários padrões dentro do próprio desenho e, às vezes, isso pode até soar um pouquinho confuso se você olha muito de perto. Deixa eu ver se tem algum que soe um pouquinho confuso ou não. Mas, olha, a árvore inteira ela tem padrões de flores, a própria casinha tem vários padrões, o passarinho tem vários padrões, ó, tem padrão de florzinha dentro do passarinho. Já o Bobbie Goods não, ele é um desenho muito mais limpo, você olha pra ele, você sabe que são os bichinhos, você sabe que são os Bobs lavando o carro, lavando o jeepzinho deles, que tá escrito cute, e isso é muito fofinho, literalmente. Mais uma diferença que temos entre eles. Como eu falei, eu sei que existem os Bobbie Goods originais, e eu não sei se eu falei, se eu não falei, eu tô falando agora, que eu comprei também um original, tá pra chegar, e aí eu vou fazer o comparativo entre o Bobbie Goods original e o Bobbie Goods da Shopee, ver o que eu acho de cada um deles. Mas, como eu falei, os que pegaram mais hype, principalmente aqui no Brasil no comecinho, foram esses aqui da Shopee e eles vêm com espiral, enquanto os livros de colorir antigos somente existiam em sua forma de brochura. Então, esse aqui eu já quebrei a lombada dele, né? Eu já dei uma amassadinha assim no meio, então ele já fica abertinho direito. Mas você não consegue pintar, por exemplo, uma folha só sem amassar a outra, sem estragar a outra. Então, eu sinceramente acho esse um ponto positivo para o Bobbie Goods, porque você pode simplesmente vir aqui, abrir uma página e pintar ela tranquilamente. Inclusive, ó, nesse daqui, foi num shorts que lançou semana passada, e vocês mal assistiram ele, eu gostei tanto do resultado, vocês nem deram bola. Vou parar de fazer Bobbie Goods nos shorts, hein? Agora um comparativo importante. Desde sempre, as folhas desses livros de colorir aqui foram daquelas bem fininhas, no máximo 90 gramas, enquanto as folhas do Bobbie Goods
seguem pela faixa de 180, 200 de gramatura, depende de onde você compra, depende de quem produziu. Eu sei que o original, ele acho que é 120 de gramatura, enquanto essa daqui é 180, então o do original, do Bobbie Goods, é um pouco mais fina do que essa, mas ao mesmo tempo é um pouco mais grossa do que essa. Por quê? Porque hoje em dia a febre é pintar com marcadores. Aí eu tenho aqui os meus da Touch e também tenho os meus da Evoque. Quase não tá aparecendo na tela, mas tá aí. Mas antigamente a graça era pintar com os lápis de cor, porque justamente por ter espacinhos tão pequenininhos, a gente precisava de muito mais precisão. E o lápis de cor, ele entrega isso, que é a precisão. Então não tinha necessidade de ter uma folha tão mais grossa, porque a gente não usava canetinha. Na verdade, assim, a gente até usava, mas era só quem era muito chique que tinha, que eram as canetas da Stabilo. Eu, no momento, só tenho duas, que é essa aqui verdinha, que infelizmente caiu, bateu a ponta, quebrou a ponta, e eu tenho uma pretinha. Então quem era pró e chique comprava a canetinha Stabilo para colorir pontinho por pontinho com a canetinha. Mas como a ideia original era usar lápis de cor, então não tinha essa preocupação de vazar para o outro lado. Vocês estão vendo que aqui já vazou um pouquinho. Então, geralmente, quem ia pintar com a Stabilo perdia o outro lado da folha e tudo mais, mas era um charmezinho a mais que a gente tinha. E no mais, a gente pintava muito com lápis de cor. Deixa eu ver se eu acho dois que estejam com a ponta bem afiadinha aqui. E o principal estilo de desenho que a gente tinha na época era o degradê. Então, era febre fazer degradê, por exemplo, folhinha por folhinha, e fazer o desenho inteiro em degradê, mais ou menos como eu fiz aqui em volta desse desenho. Eu fiz ele num degradê aqui. Devo dizer que eu nunca tive muita paciência para esses livros, por isso que por mais que eu tenha comprado ele só esteja com esse daqui, isso aqui mais ou menos, e esse daqui completo. Teve um outro que eu comecei, mas eu não terminei, até porque exige muita força fazer o lápis ficar com essa vibrância total aqui, porque, né, tem que ficar ali passando pedacinho por pedacinho até cobrir todos os pontinhos brancos. Mas, de qualquer forma, a gente tinha essa tendência de fazer os degradês. Então, os tutoriais que a gente via na internet era sobre como fazer degradê para o livro de colorido Jardim Secreto e tudo mais. Hoje em dia, a variação já é muito mais legal, porque a gente usa a canetinha, a gente usa o marcador para pintar o Bobbie Goods principalmente, embora dê para usar lápis de cor e tudo mais, mas a febre mesmo do momento é usar os marcadores. Então esse aqui eu fiz com marcadores touch, esse aqui eu comecei a fazer com os da Evoque, que eu tenho que terminar, mas só que como eu não gostei muito do sofá, eu acabei abandonando ele um pouquinho. Enfim, ó, esse aqui eu gosto muito, ele fica bem uniforme, parece que realmente foi impresso o desenho. E a graça desse aqui agora é começar a fazer degradês assim com a caneta, ou então padrões. Eu fiz padrão aqui no chão, fiz padrão aqui. E também tem a graça de usar as canetinhas em gel branca para fazer os pontos de luz e ao mesmo tempo fazer sombras nos desenhos no geral, no personagem e, é claro, buscar lá como fazer texturas diferentes. Então tem muito tutorial hoje em dia ensinando a fazer texturas diferentes. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando a fazer texturas, a gente aprendeu a fazer textura da água junto, a gente aprendeu a fazer a aurora boreal junto, efeito de luz. E a graça é inovar hoje em dia. Antigamente a gente ficava bem preso ao desenho, até porque não tinha muito como variar esse desenho. Tipo, ele já é muito detalhado, não tem como você fazer risco nenhum em cima. Mas a graça de hoje em dia é realmente você personalizar o seu desenho que já tá pronto, sabe? Então as pessoas vêm e fazem as próprias roupinhas, ou então vêm e desenha eles como se fossem obras de arte, ou então desenha como se fosse uma releitura de uma obra de arte. Então já vi gente fazendo, por exemplo, o Bobbie Goods da Noite Estrelada de Van Gogh, eu acho isso muito legal. Enfim, não é porque é a graça do momento, mas eu realmente prefiro muito mais o livro de colorir de hoje. Eu acho que ele foi uma evolução muito boa, muito legal do livro de colorir antigo, e nos dá muito mais oportunidade, nos abre muito mais as portas. Até porque esses livros de colorir antigos aqui, eles tinham essa ideia de você relaxar, mas eu sinceramente ficava um pouquinho estressada, sabe? Porque a gente pintava e nunca acabava, sabe? Esse aqui, por ser mais simples, você acaba conseguindo ver o resultado mais rápido e acaba se empolgando com isso, ficando incentivado e acaba continuando. Tanto que esse aqui meu já tá quase completo, enquanto esse aqui, que eu tenho há muito mais tempo, tem tipo 2 ou 3 desenhos completos e incompletos. Mas, de qualquer forma, me dizem nos comentários, porque se vocês quiserem, a gente pode escolher, sim, um desenho desse livro de colorir antigo e fazer um vídeo inteiro pintando só ele. E aí eu vou ter que pintar, sei lá, tipo, pedacinho por pedacinho, padrãozinho por padrãozinho, vai demorar um pouco mais, eu acho que dá um vídeo super legal.
Eu não vou pintar hoje, a gente acabou de ter um vídeo longo de Bobbie Goods, então acho que vai ficar muito repetitivo. E a gente vai ter mais um em breve, principalmente quando o outro chegar. E ó, o que eu tava falando aqui, ó, temos efeitos de vidro aqui, eu tenho que parar de passar esse lápis aqui antes que eu risque alguma coisa que não deve. Aqui eu fiz o efeitinho da neve. Aqui, ó, tem efeitinho de vidro também, né, de coisas de vidro que estão com coisas por detrás. Ah, gente, sem falar na fofura, né, Bobbie Goods é muito mais fofinho, não tem muito o que dizer. Aí agora também a gente fica fazendo desafios, então esse aqui foi um desafio que vocês me sugeriram, de pintar somente com cores que tivessem a inicial com as letras do meu nome. Então o C de Carol foi o ciano, o A foi o amarelo, o R foi o rosa, o O foi esse ouro aqui, porque na embalagem estava escrito ouro, embora seja um laranja, estava escrito ouro. Se tivesse sido um pouquinho depois, eu tinha usado a minha canetinha dourada, que aí teria sido ouro mesmo. E o L foi o lilás. Enfim, temos vários desafios aqui, desafio de uma cor só. Eu tô sem microfone porque eu já tinha parado de gravar, eu vim fazer esse cortezinho aqui rapidinho. Mas também uma coisa que eu percebi agora é que pelo fato de ter personagenzinhos bonitinhos e cativantes no Bobbie Goods, a gente meio que tem um apego maior por ele. Porque esse aqui nunca tinha, tipo, personagens, era realmente só coisas da natureza. Tipo, até parece uma pessoa de vez em nunca aqui, tipo, mas não é nada que você se apega a ele de uma maneira pessoal, sabe? O Bobbie Goods, você olha e fala, ah, Bobbie Goods. Você olha na internet, ah, é Bobbie Goods. Você vê em alguma loja, ah, é Bobbie Goods. E assim por diante. Então, era esse insert que eu tinha que fazer. Pode continuar no vídeo. Eu acho, na verdade, que no fim das contas a gente acabou evoluindo pra uma coisa muito melhor. Então, o que já era legal, que já era divertido, se tornou algo muito mais legal, muito mais prazeroso e muito mais... Caiu meu acetato. E muito mais divertido do que era antigamente. Esse aqui não é o meu livro de colorir da época. Na época era um semelhante ao do Jardim Secreto. Tinha algumas coisas a ver com ilustração. Mas onde eu morava não vendia Jardim Secreto e eu não tinha tanto hábito de comprar coisas na internet na época. Até porque onde eu morava não recebia encomenda e eu tinha que ficar mandando para casa de uma tia minha no centro da cidade. Enfim. Hoje em dia eu também tenho que mandar as encomendas pro centro da cidade, mas eu compro muito mais na internet. Inclusive, foi de onde isso aqui veio. É isso, eu acho que eu não tenho mais nenhuma consideração a fazer. Então, se eu esqueci de alguma coisa, se vocês notaram alguma diferença, me coloca aí nos comentários também. Eu acho que tem bastante coisa pra gente fazer junto, assim, de comparativo, mas aí depende de vocês gostarem desse vídeo e de vocês comentarem pedindo aqui no canal mais desafio de Bobbie Goods, mais desafio de livro de colorir e por aí vai. No mais, deixa essa curtida aqui, coloca uma florzinha nos comentários que seja e, é claro, deixa a sua inscrição aqui no canal, porque tem muita coisa legal vindo por aí, tem muitos reviews, tem muitos vídeos de pintura, tem muitos vídeos de desenho, vão ter mais tutoriais daqui a algum tempinho, enfim, vai ter muita coisa legal aqui no canal, eu conto com você. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!